Olá, boa noite. Boa noite. Nayara, tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo bem. Fabiana está conectando. Eu vou tentar com esse aqui. Só um minutinho, gente. Acabando de ajustar aqui. Nayara, você me ouve bem? Eu estou testando um equipamento aqui. Tô ouvindo. Nayara? Oi, tô te ouvindo sim, Jaqueline. Nayara? Acho que você que não tá me ouvindo. Ah, tá. Você estava me ouvindo? Sim, perfeito. Não, então não adianta. Ele bloqueia. Vamos lá, deixa eu testar outro aqui. Continua me ouvindo bem? Sim. Tá, ok. Então vamos nesse aqui. Gente, então vamos lá. Vou só localizar eu aqui na câmera. Já tá gravando. Beleza. Eu separei para vocês hoje um tema que, por coincidência, acho eu, alguns alunos me pediram no privado, de forma isolada, e aí eu achei pertinente estar trazendo. Eu não fiz slide porque é um assunto que ele precisa ser trazido de uma forma mais fluida, né, menos engessada. E me ponho à disposição para que vocês me interrompam, perguntem, não fiquem com dúvidas, mesmo que elas possam parecer para vocês banais, eu tenho certeza que elas não são, porque vocês estão iniciando, né, tanto na teoria quanto na prática, e às vezes uma pergunta que parece assim boba, ela na verdade às vezes possibilita a gente fazer uma amarração muito interessante, tá bom? Eu vou falar sobre o diagnóstico diferencial ou estrutural. Na verdade, pode ser um ou outro, né? Diferencial porque é o diagnóstico no qual o trabalho, né, do psicanalista visa estabelecer qual é a estrutura, né, que ele está trabalhando. Então, fazer uma diferença, né? Quais são as definições de uma, de outra, de forma que consiga definir, né? Vamos colocar assim. E o diagnóstico estrutural é porque nós trabalhamos na psicanálise com isso, né? Com a estrutura. Cada estrutura ela vai ter seus arranjos, ela vai ter suas apresentações, ela vai ter as suas implicações clínicas e ela também vai ter um manejo, né, diferente, específico. Então, por isso é tão importante. Só para localizar vocês melhor, eu estou falando das 3 estruturas: neurose, psicose ou perversão, né? Não é perversão, é ou perversão. Então, cada sujeito ele vai estar dentro de uma estrutura, ou melhor colocando, né? Cada sujeito ele vai desenhar a sua estrutura psíquica, ele vai construir a sua
o seu psiquismo a partir ou por uma dessas estruturas, né? Isso é uma escolha muito inicial da vida, né? Logo a partir do momento em que o sujeito ele é impedido do gozo, né? Ele é interditado ao seu gozo, ele vai manifestar de uma forma específica essa sua forma de lidar com essa interdição, né? Uma forma é a neurótica, uma forma é a psicótica, a outra é a perversa, né? Então, nós estamos falando de maneiras de se colocar, maneiras de se organizar frente a essa frustração, a essa interdição, o não pode, né? O gozo interditado. Isso é muito no início de nossas vidas, vamos colocar assim, biológica e psíquica também. Muito bem, eu vou colocar aqui para vocês cada uma delas, tá? Primeiro a neurose, depois a psicose, depois a perversão. Se eu não vou correr, se eu não conseguir chegar, né, na última, que é a perversão, não tem problema, fica para outra live, né, outro encontro nosso. O importante é que a gente possa alcançar o objetivo, que também não é entender tudo, longe, né, de qualquer pretensão desse tipo, mas que abra uma visibilidade melhor para vocês, né? Muito bem. Quando nós estamos falando de clínica, quando nós estamos falando de aceitar um paciente, nós estamos nos colocando no campo daquilo que nós tratamos no nosso último encontro, que é a transferência, né? Hoje vocês vão entender mais ainda, acho que já ficou muito claro da importância dela, mas hoje isso ainda se esclarece melhor, porque uma das formas, né, ou a forma de se identificar qual é a estrutura desse sujeito que estamos recebendo é entender a apresentação transferencial que esse sujeito coloca em cena, né? Como que ele se põe como sujeito falante, sujeito do discurso, como que é a fala dele, como que é o discurso dele, né? Como que ele direciona esse discurso em relação ao saber, tá? Em relação ao saber. E aí, para ficar mais claro, né, vou falar para vocês da neurose. Só um pouquinho, tem gente aqui solicitando para entrar. No campo da neurose, para quem está chegando agora, nós estamos falando do diagnóstico diferencial. No campo da neurose, essa apresentação transferencial ou essa forma de se colocar como falante, como dono do discurso, é de um suposto saber, né? Um saber que eu não quero, na verdade, ter, né? O neurótico, o tempo todo, ele faz um jogo, uma dinâmica, né? Melhor colocado. Ele faz uma dinâmica do eu quero saber, mas o tempo todo criando condições de não saber, saber de si, né? Não saber de si, na verdade. Não saber do seu inconsciente, não saber das suas questões. E com isso, como é que esse arranjo se dá? Sempre projetado no outro, né? Sempre projetado fora. Tanto no aspecto como é que eu posso colocar? De um outro que vai resolver as suas questões e também de um outro que é o culpado do seu sofrimento, né? Então, há sempre uma exteriorização, né? Então, na transferência, esse arranjo que o histérico ou a histérica faz é um arranjo de nos exaltar, é um arranjo de nos dar um lugar de destaque, vamos colocar assim, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você tem um manejo, quando você já tem uma travessia, você fica muito atento a isso, né? Acho que já falei isso aqui para vocês, até acho que no último encontro. Rapidamente, perdão, não posso colocar assim, dentro de um tempo do sujeito, né, ele vai reivindicar para si esse saber. E, às vezes, reivindicando, como eu coloquei, com resistência, né?
não querendo, de fato, fica essa coisa paradoxal, ambígua, né? Eu estou aqui porque eu estou sofrendo, eu estou aqui porque minha vida não pode continuar mais assim, e você vai me ajudar, eu ouvi dizer muito do seu trabalho, né? Eu tenho certeza que agora eu vim no lugar certo, né? Tem uma certa magia, uma certa sedução, né? Isso todo é o trabalho aí neurótico. Estou puxando aqui mais para histeria, daqui a pouco eu chego no obsessivo, mas tem todo esse caráter de uma sedução. E aí, quando você começa o trabalho, né, onde você, analista, foi convocado para fazê-lo, esse sujeito ele começa a manifestar a sua resistência, ele começa a mostrar o outro lado, por isso contradição. Ele começa a fazer todo um trabalho que é para não saber. Então, aquilo que sai no discurso é: eu vim aqui para tratar as minhas questões, eu vim aqui porque você vai me ajudar, mas aí a operação, de fato, do trabalho, ela é muito trabalhosa, como o nome diz, né? Trabalho mesmo, porque esse sujeito ele pode manifestar isso de várias formas. Vamos lá, vamos colocar exemplos. Uma delas, a falação. Fala, 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 fala e não fala nada, né? E não diz nada. Ele conta um monte de historinhas e quando você o implica em alguma parte dessa história, né, você vai tentar fazer uma amarração, né, do que é isso que você está me contando tem a ver com você, né? Em que você participou disso? Né? Eu não compreendi muito bem qual que é a sua parte nessa situação. Né? O analista vai comendo pelas beiradas, né? Ele vai tentando capturar esse sujeito. Mas espera aí, onde que você entra nisso? E aí esse sujeito ele faz de desentendido, né? Ah, não sei o que, e vai repetindo e vai rodeando e não chega a lugar nenhum. E no final ainda vira e fala: adorei a sessão de hoje. E o analista do outro lado detestou, né? Porque se deparou com vamos colocar, improdutividade, né? Eu hoje mesmo precisei fazer um trabalho de intervenção com uma paciente histérica. Eu fiz uma sessão online com ela, a última foi online, porque ela não quis vir presencialmente. Eu tenho deixado, né, em aberto para os pacientes escolherem aquilo que eles se sentem mais à vontade. E aí, para essa semana, eu passei agendando e ela agendou presencial. Ela preferiu, eu também achei que era interessante, já que ela se sentiu mais à vontade. E aí ela pegou e mandou uma mensagem assim: só um minutinho, eu sei que a gente vai, né, ter a sessão no dia tal, mas é que isso aqui eu não vou aguentar esperar. Né? Olha o jogo de sedução. Ah, não pode esperar. Quer dizer, eu quero saber, né? Olha a transferência, eu quero saber. Beleza, vamos lá. Aí foi, escreveu algumas coisinhas lá, e aí quando você já tem uma travessia, você sabe que o sujeito não quer saber. Se quisesse saber, não estava me dizendo. Se quisesse saber, estava refletindo. Né? Se quisesse saber, estava olhando para dentro, né? Não estava direcionando. E aí eu peguei, fiz algum comentáriozinho: olha, eu acho que isso está te incomodando, porque isso tem a ver com alguma questão sua. Me parece alguma questão voltada para isso, isso, isso. Localizei lá dentro que eu conheço ela. Falei assim: mas isso não é assunto para ser tratado aqui, porque senão vira conversa. E terapia não é conversa, terapia é trabalho. E aí encerrei, ela falou: beleza, acabou. Entendeu? Se eu cedo a essa sedução e entro ali num bate-papo, né, é essa sedução que o neurótico quer. Né? Ele quer colocar você fora do seu lugar para que ele não tenha que trabalhar, ok? Mas fingindo que está trabalhando. Essa é a questão. Muito bem, agora eu vou falar um pouquinho ainda da neurose, sobre o sintoma, né? Como que se dá o sintoma, né, na neurose. Ele é sempre o porquê do sintoma, é desse não saber, né? Aquilo que o sujeito insiste em não saber faz retorno, isso vem de alguma forma, né? Isso é sintoma, é o retorno daquilo que não se quer saber. E esse retorno se dá pelo simbólico, né? De que maneira é isso?
uma dor, uma doença, uma angústia, um momento da vida que você está vivendo alguma coisa que está mexendo muito com o sujeito, um divórcio, a criação dos filhos, um problema no trabalho, mas algo do nível do sujeito já está esgotado. Né? Eu, de novo, estou passando por isso. Né? Na neurose, a gente ouve muito isso, de novo. Né? Eu vim aqui porque eu não aguento mais. Mais uma vez eu estou diante disso. A repetição mesmo. Né? E é aí que vai aparecer, né, esse retorno, dando possibilidade do sujeito, através desse simbólico, ele trabalhar as suas questões dentro da análise. Né? E algo muito importante que eu quero colocar aqui para vocês é a questão do desejo. Como que é a forma que o desejo do neurótico aparece na terapia, né? Eu acho que isso é uma das questões mais fundamentais do diagnóstico estrutural diferencial. E aí eu vou fazer 3 divisões com vocês aqui. Eu vou passar na histeria, eu vou passar na neurose obsessiva e eu vou passar na fobia, tá? Que são as 3 classificações basais da neurose. Então, vamos lá. O desejo, né, na histeria, ele se apresenta como uma insistência na insatisfação. Né? O histérico ou histérica é alguém permanentemente insatisfeito. Né? E você vê, enquanto analista, o arranjo que esse sujeito faz para fazer essa manutenção. Né? Ele vai tecendo nas suas relações a permanência da insatisfação. Ele nunca se permite chegar em algum lugar que ele possa, como é que eu posso colocar, conferir ao outro, né, uma troca, né? Olha, eu estou feliz no meu casamento, né? Olha, que bom que você, né, no caso aí o cônjuge, que seja qual par for, que bom que você, dentro do nosso possível, a gente está construindo uma coisa interessante, né? Ele não permite isso. Ele, pelo contrário, ele sempre tem que mostrar ao outro que o outro é insuficiente, que o outro é incapaz, que o outro é incompetente. E aí é onde vem aquele jogo que chega na transferência com o terapeuta. De um lado, te põe lá em cima, né? Mas aí você pode ficar preparado, porque do mesmo jeito que você vai subir, você vai despencar a ladeira abaixo, né? Por exemplo, aí tem muito, eu gosto muito de dar os exemplos de relacionamento, que eu acho que eles são bem caricaturais, né? E com isso didáticos, né? Vamos colocar aqui uma situação bem clichê. O homem chama uma mulher para ir no jantar, para pedi-la em casamento, ok? E ela estava muito esperando por esse pedido de casamento. Então, observe comigo, né, do olhar de fora. Se eu estou esperando há muito tempo esse pedido de casamento, num dado momento ele vem, se você for racionalmente analisar isso, é para ter uma satisfação, concordam comigo? É o que eu queria, é o que eu estou tendo. Como que seria a visão, né, psíquica da neurótica histérica diante dessa situação? No primeiro momento, ela vai ficar muito feliz. Que bom, você me pediu um casamento, eu aceito. Depois, ela vai dar uma olhada em volta e ela vai pensar assim, nossa, mas que lugar michuruco para me pedir em casamento? É isso que eu mereço? Tem coisa errada. Não tem coisa errada. Isso aqui é o sinal do valor que essa pessoa me dá. E aí, em vez de se alegrar com o pedido de casamento, essa pessoa começa a se sentir, como é que eu posso colocar, que o outro não lhe deu o devido valor. Olha a insatisfação entrando de novo. Olha a insatisfação fazendo registro. E aí, talvez uma noite que pudesse ser maravilhosa, uma noite que pudesse ser um registro de um encontro de amor, às vezes sabe, sei lá, como é que vai terminar. É sempre surpreendente o que uma histérica pode fazer.
Pode, às vezes, terminar a noite até no término do relacionamento, não duvidem. Né? É sempre inesperado o que pode fazer. E aí a sensação de quem vive com a histérica é exatamente essa, né? Eu não dou conta de você, eu não sou capaz de te fazer feliz, né? É sempre uma sensação de impotência, né? Ou seja, do cônjuge, ou seja, dos filhos, ou seja, o patrão, ou seja, os subordinados, nunca ninguém alcança. Mas isso é aquela questão, né? Isso não é do outro, isso é do próprio histérico, da própria histérica. O obsessivo, né? Lembrando que estamos ainda na neurose, hein? Como que é o obsessivo, né? Como que o seu desejo se apresenta? Eu acho que, como é que eu posso colocar, da minha experiência clínica, né? Quando eu iniciei, eu me senti muito desafiada pela clínica com os obsessivos, que é uma clínica, maioria por homens, mas tem muitas mulheres também obsessivas. E aí eu me vi muito desafiada, porque ela é uma clínica muito pesada. Diferente da histeria, que costuma ter uma certa leveza em alguns atendimentos, sabe? Para essa coisa da sedução. A clínica obsessiva ela é muito dura. Mas depois, com a experiência, eu fui vendo também o quanto que ela é produtiva, né? Se a gente tiver paciência, se souber suportar esse lado maçante dessa estrutura, ele rende muito em trabalho terapêutico analítico. E aí o desejo, ele vem através da impotência. Se na histeria a impotência é do outro, o obsessivo, o impotente é ele. Ele é o impotente. E aí é um medo muito grande de não dar conta. Enquanto a histérica ela tem certeza de tudo, o obsessivo ele duvida de tudo. Só que isso vem no oposto. É muito. Só um pouquinho, gente, deixa eu só desligar aqui o meu WhatsApp. Isso vem no oposto. O obsessivo ele é aquele que mascara o seu medo de fracassar, né? É um medo inconsciente. Então ele cria, por isso que ele é muito maçante a clínica com obsessivo. Ele cria uma fantasia de que ele é poderoso, ele cria uma fantasia de que ele sabe tudo, ele cria um discurso muito fechado, quase impenetrável, né? Mas que diz, na verdade, do seu grande pavor inconsciente, né? Que é descobrir, também é um não querer saber, descobrir desse medo que ele tem. Então, para começar na clínica com obsessivo, você não vai chegar chegando, não, como analista, não. Você vai ter que deixar ele chegar, né, e falar desse poder todo dele, né, e como se você tivesse convencido de que está acreditando, né, para você ganhar a confiança dele, que não é uma coisa muito fácil, né, não é um trabalho fácil. Ele é alguém que teme muito. Então, eu tenho um paciente que é muito engraçado porque ele fala isso de forma repetitiva. Ele já está há um tempo em trabalho e ele fala assim: nossa, eu não acredito que eu confio em você. Né? Ele sempre me lembra da neurose obsessiva dele, né? Já está, né, num trabalho de transferência e ele ainda se questiona como é que ele pode confiar, né, no terapeuta. E aí vem o medo, né? Porque quando ele diz isso, às vezes ele completa. Acho que eu até falei, não sei se foi aqui para vocês ou se foi em outro grupo. Ele diz assim para mim às vezes: você não vai contar isso para ninguém, não, né? Ele sempre precisa reafirmar, né, o meu lugar de silêncio, o meu lugar de resguardo, né, de ética, né, porque é o medo, né, que esse sujeito é acometido o tempo todo. Então, é sempre um lugar de você suportar essa onipotência, né, do obsessivo e achar as brechas para você poder intervir, né, e ir fazendo as suas intervenções
com muita cautela, porque você não pode desmoronar esse sujeito de uma vez, ele não suporta, né? E aí é o que a gente fala de manejo da transferência, né? De vez em quando eu vou lá e enalteço essa onipotência, de vez em quando a gente põe ela em questão, aí o trabalho vai acontecendo, vai deslizando, e é o que eu falei, é um trabalho que depois que a transferência está estabelecida, é um paciente que ele fica, né? Ele fica, ele produz, e porque ele precisa de muita estabilidade, dificilmente ele deixa o tratamento, ele troca de psicólogo, ele não é disso, né? Ele precisa de uma estabilidade, né? Dúvidas até aqui? Perguntas? Não? Só tentar trazer um pouco do sintoma, né, da histeria e do sintoma do obsessivo. A histérica, eu estou colocando no feminino porque é muito comum, né, na estrutura feminina, mas eu tenho paciente histérico, né, ao longo da clínica, vários, né, não é próprio do feminino, né, mas é mais comum. O sintoma histérico, ele chega muito pelo questionamento do sujeito a respeito de si. O que está acontecendo? Né? Por que eu cheguei aqui? É sempre uma questão dele mesmo. Né? No obsessivo, ele vem por uma questão do outro. Né? Eu vim porque minha mulher mandou. Né? Eu vim porque senão eu vou perder meu emprego, lá todo mundo está falando que não me aguenta mais. Né? É sempre uma demanda de fora, né? Não é uma demanda própria. Né? Então, isso já mostra no sintoma, como ele aparece, já vai apontando para a estrutura, né? E aí é que está o manejo, né? Até você conseguir localizar com esse sujeito a demanda dele. O que é que você está fazendo aqui? Né? Porque ele vem primeiro por uma demanda externa, né? Um sujeito escondido, eu diria assim. E aí agora eu queria falar um pouquinho do fóbico, eu não vou adentrar muito, só para a gente entender a diferença. O sujeito fóbico é o sujeito que evita o desejo, né? Ele tem medo de tudo, né? E esse medo ele vai aparecer em algum sintoma mais específico, como, por exemplo, vou dar aqui um exemplo clínico. Eu atendi uma paciente que ela tinha pavor de sair de casa, né? Pavor. E ela manifestava sintomas físicos absurdos, né? Quando ela tinha que sair de casa. Ela se empolava inteira e ela tinha que voltar correndo para casa. E assim que ela voltava para casa, as empolações iam sumindo, ficavam depois só umas feridas, tá? Chegava a ferir. Ela empolava e feria depois. E aí, com o tempo, ela foi associando que isso acontecia quando ela tinha que sair, né? E aí nós fomos trabalhando, foi um trabalho que ele ficou pelo meio do caminho, ela não prosseguiu, mas ela ficou um tempo razoável. E até onde nós conseguimos trabalhar, ela compreendeu aonde os sintomas se manifestavam, sair de casa, né? E ela conseguiu entender, na verdade, que o medo era do que ela ia encontrar nesse sair de casa, né? O sair de casa é descobrir qual que é o desejo, né? O que eu quero da vida, né? O que eu quero das pessoas, o que eu quero das minhas relações, né? O fóbico, ele foge disso, ele não quer saber do desejo dele. Então, ele projeta toda a sua libido, ele projeta toda a sua energia pulsional num determinado objeto. Né? O objeto causa da fobia. Pode ser um bicho, né? Como eu coloquei, uma experiência, né? Ir na rua ou ir em algum lugar, né? Mas sempre tem alguma coisa que vai centrar, né? Ser o objeto de canalização. E aí, qual que é o movimento, na verdade? É alguma coisa para entreter. Né? Enquanto eu estou preocupada ali com esse objeto, enquanto eu estou nessa angústia em relação a essa situação, o objeto, eu não tenho que pensar no meu desejo. É um desvio, né? Daquilo que realmente o angustia. Né? Aquilo interte, e aí ele não precisa prestar atenção naquilo que realmente é questão. Né?
qual é o meu desejo. Muito bem. Perguntas sobre a neurose? Lembra algum caso clínico de alguém? Nada? Então vamos a seguir. Aqui está me falando que daqui 10 minutos a gente termina. Aí vocês entrem de novo pelo mesmo link, por favor. Agora eu vou falar sobre a psicose. Ela passa pelo movimento também da neurose, que eu não quero saber, mas ela tem um a mais. Eu não quero saber e esse saber não está inscrito, ele não pertence ao sujeito. Na neurose, o sujeito não quer saber, mas aquilo é dele, pertence a ele. Ele não quer olhar, mas ele sabe que é dele. Na psicose, o sujeito não sabe que é dele. É como se fosse uma história que não lhe pertence. Por isso, essa sensação de fragmentação, né, que o psicótico tem. Uma fragmentação nos pensamentos, uma fragmentação, uma desassociação, né, como se fosse se romper, né, o pensamento fosse desligar, e de fato às vezes se rompe, às vezes se desliga, e seria, né, o delírio. E isso é tanto a nível do pensamento quanto do próprio corpo, né? O psicótico, ele lida com essa sensação física, como se o corpo fosse se desmembrar, né? se desintegrar. É uma experiência muito angustiante, né? E isso vai chegar na transferência, né? Ele não é um sujeito que nos questiona sobre ele, né? O neurótico faz isso, o obsessivo mais adiante faz também, mas o psicótico não. Ele fala certezas, fala coisas muito, às vezes até de um devaneio, mas muito, como é que eu posso colocar, muito, muito assertivas para ele, né? A dúvida não chega, né? Ao ponto de, no delírio, ser isso, né? Ele dizer, eu sou fulano, e ele não é fulano, e ele é e ponto. Não cabe você questionar se ele é ou não, né? A dúvida não aparece, né? E aí é a forma como se apresenta na transferência. E aí, como é que é a forma de se lidar? Diferente da neurose, que a gente vai questionar, diferente da neurose, que a gente vai pôr a interrogação mesmo, né? Através de perguntas, de expressões de dúvida. Como assim? Né? Quando você se faz de aquela douta ignorância, né? Você finge que não está entendendo para provocar o neurótico, seja histérico ou obsessivo. Na psicose, não. Isso é insuportável, isso é desintegrador, né? Você não pode tirar do sujeito a única coisa que está o sustentando, né? A sua certeza, não pode se mexer nisso. Então, a gente diz de um secretariado, né? Com o psicótico, você vai acompanhar o seu discurso com atenção, com carinho, né? Com cuidado. E isso tem um valor para o psicótico enorme, né? Ele traz isso em gratidão para a gente. É muito interessante como que a transferência acontece, né? Ele sente acolhido, porque geralmente é um sujeito que tem dificuldade de ser acolhido nas relações, né? Então a terapia acaba sendo um lugar muito especial, né? Que ele se sente compreendido, né? Várias vezes eu escuto isso de psicóticos. Amo trabalhar com psicóticos. É uma experiência assim muito enriquecedora, porque muitas pessoas têm medo da psicose, né? E por algum motivo eu nunca tive. E a experiência vem me dito para não ter. Eu tenho medo da maldade, eu não tenho medo da psicose. E atendi pacientes em diversos graus, né, que entraram delirando, uns em estado de fúria, gritando. Já recebi paciente armado. A clínica tem de tudo, mas sabendo fazer esse manejo do secretariado,
né? Você dá um lugar de suporte para esse sujeito, ele se sente seguro. É tudo que o psicótico, acho que num primeiro momento precisa, né? Sentir seguro, né? De que aquele lugar ali ele não vai ser invadido pelo discurso do outro, que é o terapeuta, né? Ele não vai ser invadido, essa palavra, que é a sensação que o psicótico tem, né? E aí, como é que você não invade o psicótico no discurso? Fazendo secretariado, né? Concordando, mostrando interesse, e aí fazendo pequenas amarrações com ele, né? Eu tenho tido um sucesso numa psicose, de um caso de psicótico que eu acompanho já há um tempo, uns 3 anos, e a gente está num momento de tratamento muito importante. Ele não está em delírio mais, né? Ele consegui conquistar com ele o tratamento psiquiátrico, né? Que é dificílimo às vezes, porque às vezes o psicótico não quer tomar o remédio porque ele acha que vai perder o controle, né? Que o remédio vai invadi-lo, né? Vai manipular, enfim, é muita resistência. E eu consegui com esse secretariado, né? Às vezes até de falar assim, olha, eu mesma já tomei em algum momento, coisa assim da experiência, né? Enfim, ele está tomando a medicação. E o que eu consegui com esse paciente, que foi riquíssimo? Esse paciente, ele está fazendo agora não vou chamar de trabalho, não, porque ele não tem ganho financeiro com isso. Ele está fazendo uma atividade artística, né? Ele está fazendo uma criação de uma espécie de animais, e isso eu não tenho como te falar da preciosidade que foi na estrutura desse sujeito, né? Ele fica lá o dia inteiro por conta daqueles bichos e aquilo ele escreve o que os bichos estão precisando, e o trabalho dele tá lindo, ele tirou fotos, ele mostrou para mim, ele tá lindo, né? Ele realmente tem essa veia artística, a forma como ele está cuidando do lugar, embelezando, e ele cheio de vida, sabe? Por isso que o trabalho está muito interessante, ele está cheio de vida. Eu tenho certeza que ele não está fazendo o que a família gostaria, a família sonhou para ele uma profissão X, ele não tem condições de dar conta dessa profissão, ele hoje pode dar conta desses bichos, né? E acho que esses bichos estão dando conta dele também. Né? Então, isso é de uma riqueza maravilhosa. Eu fico encantada. Esse é um dos pacientes que eu disse para vocês que chegou numa situação muito adversa, né? Ele chegou na clínica armado, uma arma branca que ele guardava na cintura, é um caso de paranoia, caso no caminho alguém o agredisse, né? E aí um colega meu o atendia, psicólogo, falou que ele não dá para mim, não dá, não quero, você aceita essa e essa condição. E aí eu acho que é uma coisa que a gente não explica, a gente se liga mesmo antes de conhecer o paciente, eu interessei pelo caso, eu falei, eu aceito, pode trazer. E estamos trabalhando muito bem, e hoje ele não anda mais armado, né? Porque ele não está no surto, então ele não tem mais essa percepção de que ele está sendo perseguido, que alguém vai matá-lo. Não, ele sai, compra a ração dos bichos, tá uma maravilha. Olha só, deixa eu ver aqui. Eu separei para vocês os 3 tipos de psicose. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma. A melancolia, a esquizofrenia e a paranoia, de forma muito sucinta, só para vocês entenderem. Mas como falta 1 minutinho, eu vou encerrar essa live e a gente entra de novo, tá? Para não me cortar no meio do raciocínio, tá bom? A gente vai sair então.